Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Pedrinho, Dr. Pedro Halal, essa oportunidade de conversar com os amigos. Explico com os amigos. Numa conversa com o Pedrinho, eu contei que tive uma conversa com o Clodovaldo Pavan, que foi meu presidente da SBPC na época que eu era secretário. E eu conversei com o Pavan no Natal desse, aliás, no último Natal da vida dele. E ele começou a contar a história da ciência no Brasil a partir de quando ele tinha ido para os Estados Unidos, uma bolsa da Fundação Kellogg, que ele puxou vários cientistas. E eu falei, pô, por que o senhor não conta essa história? Não aparece essa história? Ele falou, não, o pessoal da imprensa quer saber da ciência na época da ditadura, da SBPC, como é que foi o CNPq, e ninguém pergunta isso. Falei, então, como o SEG foi criado no LabJOR, e o LabJOR tinha acesso à TV Cultura. Eu falei, professor, por favor, vamos fazer assim, a gente vai para o estúdio da TV Cultura, o senhor leva os amigos, chama só os amigos mesmo que viveram essa história, que conhecem essa história, e aí a gente vai fazendo perguntas, e o senhor fala da vida do senhor nessa, o que o pessoal não costuma perguntar. Ele achou o máximo, ele falou, vai ser muito bom e tal, mas a doença não deixou e a gente acabou não fazendo. Daí, falando com o Pedrinho sobre isso, a direção é mais ou menos essa. Ele convidou os amigos que conviveram com ele, ou convivem com ele ainda em várias circunstâncias, e cada um tem uma história, uma pergunta, uma sugestão, para a gente esmiuçar um pouco mais a vida do Pedrinho. Eu falei para o Pedrinho que eu consegui uma coisa dessa com o meu compadre Vitor Matsudo, e depois de 50 anos de tentativa. Consegui vir do avô japonês dele e foi bem interessante ele contar a história, porque o pessoal nunca pergunta. Dada essa introdução, vamos ouvir primeiro o Pedrinho, para ele falar algumas palavras sobre esse nosso encontro, e aí a gente faz uma rodada com cada um dos amigos. Então, eu queria primeiro agradecer ao Laércio pela oportunidade de estar aqui fazendo essa conversa meio informal com vocês e talvez respondendo umas perguntas mais difíceis, bem mais difíceis do que as que eu me acostumei a responder na minha trajetória acadêmica, mas especialmente durante a pandemia, que foi um momento em que eu tive mais exposto, assim, tendo que responder perguntas nem sempre simples e várias vezes, inclusive, com intenção por trás das perguntas, etc. Então, queria agradecer a oportunidade, fico feliz de ver esse pessoal aqui. É um prazer estar com pessoas aqui que fazem parte da minha trajetória. Vou falar de cada uma delas depois, quando eu estiver respondendo as perguntas, mas estou aí, estou à disposição. Estou com um pouco de medo, para falar a verdade. Eu fico olhando a cara do Cazuza ali, eu já estou louco de medo das perguntas, mas vou fingir que estou tranquilo. Fiquem à vontade. Tu tá no mudo, Laércio. Ah, começa, Fernando, desculpa. Fernando, pode começar? Pode ser. Obrigado, Laércio. Boa tarde a todos. Débora, Cristiane, Rodrigo, Cazuza, Pedrinho. Vitor está chegando por aí também. Olha, essa proposta é uma proposta muito interessante, né? Ah, desde o dia que eu recebi o primeiro e-mail, eu fiquei pensando no que a gente poderia comentar, quais os focos que a gente poderia ter. Sem medo de errar, eu posso dizer aqui que eu sou a pessoa que conheço o Pedrinho há mais tempo. Quando eu tinha 26 anos de idade, o Pedrinho tinha 7 anos de idade e já andava lá no clube onde eu trabalhava com futebol de salão e natação na época, correndo de um lado para o outro, aglutinando gente na volta dele e liderando entre os amigos, né? E dentro da equipe de futebol de salão que eu trabalhava, e o Pedrinho era um dos nossos atletas, era exatamente isso que ele fazia, além da proposta daquele local que era jogar futebol de salão. Era liderar, chamar atenção e aglutinar amigos ao redor dele.
Então, Pedrinho, a minha primeira pergunta fora da ciência é uma coisa muito ampla, é algo muito ampla, mas eu acho que seria interessante tu fazer uma pincelada rápida do Clube Brilhante em Pelotas aos 7 anos de idade, de cabelo crespo, camisa do Flamengo e calção o dia inteiro, correndo no clube, à Universidade de Illinois. Faz um ponto a ponto aí, claro, Resumido. totalmente resumido dessa tua trajetória aí para nós. O Caco ele foi econômico aqui na apresentação. Só para você saber, o Caco já me deu banho. Na primeira vez que eu fui jogar um campeonato de futsal estadual, o Caco era uma das pessoas. A gente tinha 7 anos de idade, ele nos ajudava ali. Não é me deu banho, mas ele me alcançava ali o sabonete, chuveiro, no chuveiro e Botar no tudo. Então, chuveiro, vai pro exato, chuveiro, sai do tá no chuveiro, vai chuveiro. A dormir. água não tá tão quente, mas tem que ser assim, tá bom. Então, assim, o Brilhante tem muito a ver com o que eu sou hoje. Eu acho que tu começasse num resgate super legal. Eu sou um cara que morava na frente do clube. Eu morava na frente do clube. Eu nunca joguei grande coisa, isso é uma coisa que eu não tenho nenhuma vergonha de falar, não jogava muito, mas eu sempre tive envolvido ali. Eu acho que o Caco trouxe bem. Eu sempre fui apaixonado por esporte. E, inclusive, essa é uma coisa que conecta um pouco com a minha vida, com a coisa da atividade física. Eu sempre fui apaixonado por esporte e por isso acabei fazendo educação física. Minhas duas opções na época, eu acho que já contei essa história para algumas pessoas, ou eu faria educação física ou eu faria jornalismo para ser jornalista esportivo. Eu só pensava em esporte na minha adolescência. E foi por causa do que eu aprendi ali naquele clube, que a gente jogava, o time do qual eu fazia parte, depois eu até saí, mas o time era espetacular, então a gente ganhava tudo. Eu sou bicampeão estadual de futsal e depois que eu saí, os guris foram mais 4 vezes. A minha geração é ex-campeã estadual de futsal, que é algo raríssimo. Uh, mas eu aprendi um monte de outra coisa, muito mais do que jogar futsal, porque isso eu não aprendi muito. Mas eu aprendi a perder, eu aprendi a ter ética, eu aprendi. O Brilhante sempre foi um lugar que foi muito rigoroso na questão de estudar, na questão de ter compromisso com as coisas. Então, eu várias vezes, até isso eu também nunca falei, quando eu estava de reitor da UFPEL, eu me lembrava do que eu aprendi no Brilhante. Várias vezes. Na época em que tu fica numa situação assim, a Débora deve ter vivido isso num nível maior que o meu, no governo, o Vitor com a experiência que tem, todos aqui, o que, que é certo fazer e o que, que é mais fácil fazer. E quando tu é reitor, isso acontece todo o tempo. O certo a fazer é isso. O mais fácil é aquilo. E eu acho que por causa da educação que eu tive lá no clube, e claro, que contando com a minha família também, que depois eu vou falar, mas eu sempre ia pelo que eu achava certo, não pelo que era mais fácil fazer. E isso me deu um monte de problema na vida. Várias vezes me deu problema, porque o certo não necessariamente é o caminho mais fácil. Imagina na pandemia se eu tivesse ido sempre pelo lado mais fácil. Não, eu fui pelo que eu achava que era o certo. Então, eu acho que esse é o papel. Acho que de lá até a Universidade de Illinois, cara, eu acho que os aprendizados estão ali. E tudo que eu faço, de uma forma ou de outra, vem dessa experiência que eu tive lá no começo da minha vida, em que eu se perdia e chorava, o pessoal me dizia: não, tu pode até chorar, mas tem que aprender, tem que entender por que que tu perdeu, etc. Então, eu acho que esses aprendizados fizeram muita diferença na minha vida. Carduza, pode ser você? Pode sim, Laércio. Boa tarde mais uma vez, né? Eu vou seguir a ordem das apresentações aqui das imagens, cumprimentar o Fernando, o Pedro, a Débora, o Fernando Caco, o Laércio, a Cris, o Rodrigo e o Vitor. Parabenizar o Laércio pela iniciativa e que negócio bacana, né? Poder estar numa tarde aqui de quinta-feira, próximo a um feriadão, reunindo amigos e mais ainda para falar de uma pessoa tão querida que é o Pedrinho. Nessa primeira rodada, eu espero ter outras, eu vou fazer uma pergunta bem simples e tem a ver com o que ele respondeu, com o elo que ele tem com os esportes, né? Ô Pedro, quem foi o campeão brasileiro de 1987? Campeão brasileiro de 1987, no campeonato mais difícil, foi o Flamengo. Mas já que tinha uma burocracia envolvida, como muitas vezes tem,
acabou que oficialmente hoje o campeão brasileiro de 87 é o Sport Recife, Clube do Cazuza. E que o Cazuza tem muita história para contar. Mas eu era criança, eu tinha 7 anos de idade, e eu chorei quando o Flamengo fez o gol num Maracanã chovendo contra o Inter na final. Eu chorei pelo título do Flamengo. Então, para mim, obviamente que a minha infância é marcada pelo. Foi o primeiro título brasileiro do Flamengo que eu vi, porque o Flamengo tinha sido campeão 80, 82, 83, brasileiro, e aí 87 ganhou, aí eu já consegui acompanhar, eu tinha 7 anos. Então, na minha memória, tem sempre essa coisa do Flamengo. Aí o Caso vai me dizer, não, mas oficialmente oficialmente é o time dele. Mas para mim, para criança, Pedrinho, com 7 anos de idade, que aliás tem que explicar porque eu sou Flamengo, o campeão foi o Flamengo ganhando do Inter na final, num dia que choveu o mundo no Maracanã e o Bebeto fez um gol por baixo do corpo do Tafarel. Por que eu sou Flamengo? Isso aí é uma coisa, é uma história também que as pessoas têm que saber. O Vitor, que é apaixonado por futebol, acho que ele já sabe. Lá em Pelotas, é a única cidade do Rio Grande do Sul que a gente torce para os times da cidade. E eu torço para o Brasil de Pelotas. E a gente tem um defeito que a gente é megalomaníaco em Pelotas. Então a gente acha que o Grêmio e o Inter são nossos rivais. Então a gente não torce para o Grêmio e para o Inter. Porque o Grêmio e o Inter seria que nem ser Flamengo e torcer para o Vasco. Não. A gente acha que o Grêmio e o Inter são rivais. Então eu tinha que ter um outro time. E aí o Flamengo tinha a mesma cor do Brasil de Pelotas, que é vermelho e preto. É aí que eu virei Flamengo, caso. Pô, e aí logo que eu virei Flamengo, meu time ganha o Campeonato Brasileiro e eu choro assistindo a final. Então, para mim, não vai mudar nunca. O campeão de 87 foi o Flamengo. Azar do teu time que ganhou na justiça, mas não me interessa. Cazuza tem um gancho ou passamos para a Débora? Não, era só rapidão agora para ouvir o Pedro, uma coisa que eu acho que era interessante, né, a comunidade acadêmica e científica ouvir um pouco. Pedro, sem sombra de dúvidas, você com certeza um dos maiores, se não o maior pesquisador que o Brasil já produziu na área de atividade física e saúde, por tudo que você fez, continua fazendo, o que representa, suas inserções, incursões. E aí o Pedro resolve, num momento X, e esse acho que é um momento importante, ir embora do Brasil, ir embora no sentido da vinculação profissional, né? Para um país, para um outro país. O Pedro foi jogar em outra divisão, em grande parte, em decorrência de tudo que poderia lhe acontecer de mal e outras coisas mais perversas ainda, por tudo que se acompanhou durante a pandemia, ou o Pedro percebeu que estar lá fora era também mais uma das suas belas incursões para impulsionar o Brasil na área da ciência, em particular na área da atividade física e saúde. Primeiro, vou começar te respondendo, Cazuza, dizendo que uma das coisas que eu aprendi lá quando Pedrinho, criança. Oi. deixa eu só complementar a pergunta do Cazuza. Tu chegou para mim um dia e me dissesse assim: eu nunca permiti, em todas as vezes que eu fui para o exterior, que me convidassem para ir para uma universidade fora do país. E tu me dissesse assim: eu vou contar para ti, Caco, antes que tu saiba por outro. Desta vez eu fui para os Estados Unidos e permiti que me convidasse. Então, colocando esse gancho na pergunta do Cazuza, porque eu acho que complementa, conta isso para nós. Essa permissão que tu deu, entre aspas. Cara, assim, ó, primeiro vou voltar para a coisa do esporte lá. Uma das frases mais importantes para mim, a vida inteira, é uma frase que é atribuída ao Michael Jordan, que jogadores ganham jogos e times ganham campeonatos. Então, sempre quando o Cazuza começa com aquela introdução, porque é o maior, um dos maiores, cara, isso para mim é irrelevante. Para mim, o Brasil se tornou um dos maiores países na pesquisa em atividade física e saúde por causa de todos nós, de vários de nós aqui. Então, eu nunca parei para fazer esse tipo de comparação. O João tem mais publicação, o outro tem mais. Para mim, nós somos todos do mesmo time. Então, eu realmente penso assim, eu não falo isso para agradar, eu penso assim mesmo. Tá? Uh, eu fui para a Inglaterra, gente. Eu sou um cara que tenho alguns defeitos, muitos, e um deles é que eu não tenho autoestima baixa. Eu não tenho autoestima baixa. Eu sou bastante ciente
das coisas boas e das coisas ruins que eu tenho. Quando eu fui a primeira vez para a Inglaterra em 2009, eu fui com uma bolsa da Royal Society, que é uma das sociedades científicas mais famosas do mundo. O nome da bolsa é Newton International Fellowship. É uma bolsa em homenagem ao Isaac Newton, que a Royal Society tem. Eu cheguei lá, eu ganhei um projeto da Wellcome Trust na Inglaterra, que eu fui o único não britânico a ganhar. E logo depois eu tive a série do Lancet aceita da atividade física, que o Rodrigo participou, que a Débora acabou escrevendo um editorial lá. Então, assim, eu obviamente tive várias vezes na minha vida pessoas puxando esse assunto comigo. E aí, Caco, o que eu fazia, tu sabe quando eu vou fazer uma analogia bem aqui. Traição em relacionamento. Como é que funciona a traição em relacionamento? Olha, se tu puxa um assunto e tu demonstra de cara que aquilo não vai adiante, acaba aquela conversa, entende? E eu fiz isso com a minha vida da atividade na minha carreira. Eu não deixava a conversa avançar. Então, se alguém me falava, tem uma posição na universidade e tal, eu dizia assim, pá, que legal, eu tenho um aluno, ou eu tenho o Cazuza, eu tenho a Cris, eu imediatamente puxava a conversa para o outro lado e acabava. E na prática, o que eu pensava, Caco, e falando bem honestamente, por Cazuza também, eu pensava sempre assim, cara, o Brasil me financiou a graduação, o mestrado, o doutorado, e o Brasil precisa muito mais de um pesquisador do que outros países. Foi isso que eu sempre pensei. Aí o Cazuza pergunta, por que que eu mudei? Eu mudei porque eu fui ameaçado de morte. Eu estava com medo de acontecer alguma coisa comigo. Foi por isso que eu fui embora. Todo mundo sabe isso, não tem nenhuma. Absolutamente não escondo, nunca escondi isso. Talvez devesse ter escondido, mas nunca escondi. Mas eu fui com sentimento de culpa. Porque no limite, assim, eu até adoro usar esse termo, porque esse termo é um dos termos mais mal usados na atualidade. Eu sou até piegas de tão patriota que eu sou. Eu sou o cara aquele que chora se a seleção brasileira perde, até hoje, apesar de tudo. Então, assim, eu sou muito. Então, eu fui com culpa. Eu fui para os Estados Unidos com culpa. Pô, eu vou abandonar o Brasil, mesmo sabendo, pô, os caras querem me matar, tá? Mas aí, quando eu cheguei lá, Caco, essa culpa acabou na hora. Cazuza também, os dois que perguntaram. Porque eu comecei a fazer mais coisas com o Brasil do que eu fazia antes. A universidade que eu tô lançou um programa agora chamado Brasil Illinois, que é entre Illinois e o Brasil. Assinamos um acordo com a CAPES para 350 bolsas de doutorado de sanduíche. Olha, eu vou permitir, o trabalho que eu estou fazendo hoje vai ajudar 350 brasileiros a terem uma experiência em Illinois. E tem o edital com a FAPESP, FAPER, tem um monte de coisa acontecendo. Então, é isso. Eu fui embora porque era a hora de ir embora. Teve um ponto muito importante nessa conversa, que eu sempre conto, quando aconteceu aquele assassinato em Foz do Iguaçu, num aniversário. Todo mundo lembra dessa história, um aniversário, uma discussão, o cara voltou e deu um tiro, matou. Naquele momento, uma pessoa da minha família me disse: podia ter sido tu. Quem nunca passou por isso não sabe o peso que essa frase tem. Porque tu pensa assim, pô, quando alguém diz podia ter sido tu, tu não pensa assim, se eu tomasse um tiro, tá? Tu pensa, pô, mas o Lucas ia ficar sem pai. Tu pensa, pô, a Aline ia ficar viúva, minha mãe ia trocar o ciclo natural das coisas e ela ia ter que me enterrar. Então, assim, foi muito forte para mim aquilo. E aí eu disse, não, agora realmente chegou a hora. Então, quando a gente fica nessa discussão ideológica e toda coisa, uh, é importante que as pessoas saibam que não é só uma discussão. Se fosse uma discussão de modelo econômico, um modelo mais de Estado forte, um modelo mais de Estado mais. Se fosse essa, que aliás foi uma discussão super saudável no Brasil por muito tempo, depois da redemocratização. Aí, se o Fernando Henrique tem uma linha de governo mais centro, talvez centro. Hoje até se fala centro-esquerda, mas era centro-direita. Ou depois o Lula, ou depois não sei, até o Serra, quando era candidato, o Alckmin, quando era candidato, o governador do Rio Grande do Sul. Quando a discussão era essa, nós estávamos muito bem como país. Nós estávamos discutindo modelo de país, modelo econômico, nós vamos privatizar ou não vamos. Eu estou com saudade de discutir se nós vamos privatizar ou não, parece mentira, porque é uma discussão minimamente técnica. Agora, eu vivi a parte que era outra coisa. Eu vivi uma parte que não se compara
com as pessoas que viveram censura, tortura, que foi muito bem retratado recentemente, mas eu vivi uma parte que não tem nada a ver com isso aí. É uma coisa totalmente fora do que seria aceitável numa discussão democrática sobre o futuro do país. Então, a gente tem que lembrar disso. A gente precisa, é preciso que eu diga isso e eu nunca vou parar de dizer. Aliás, vou fazer essa crítica abertamente aqui. O silêncio de muita gente durante a pandemia foi ensurdecedor para mim. Eu ficava apavorado vendo o que estava acontecendo, o quanto tinha gente que estava tratando como se nós estivéssemos numa situação de normalidade. Não era normalidade, gente. Não é normalidade. Tu dizer que vacina vai prejudicar as pessoas não é normal, entende? Não é a mesma coisa que discutir se tu vai privatizar ou não. Então, foi uma longuíssima resposta, mas espero ter colaborado aí com os dois. Débora, pode ser? Prepara Rodrigo. Boa tarde. Eu primeiro gostaria de agradecer e cumprimentar a todos, né? Então, um prazer estar com vocês. Gostei muito, Laércio, dessa proposta, que eu me sinto entre amigos e acho que é o momento para a gente discutir isso. Parceria, o que fizemos, o que podemos fazer diferente. Então, Pedrinho, Rodrigo, eu vi que o Akira entrou, mas eu não sei se ele. ah, enfim, teve algum problema e teve que sair. Cazuza, Fernando, Vitor Massuda, né? Fernando Macari, Cristiane. É um grupo, enfim, que construiu muita coisa junto, né? Então, eu queria começar dizendo isso. Tem 20 anos, eu não tenho o tempo que o Fernando tem, né? De contato com o Pedro, mas eu conheci o Pedrinho em 2004. Foi quando eu fui para o Ministério da Saúde e nós estávamos discutindo e preparando o questionário da PENSE, né? E ele era um estudante, né, do professor César Victra, um estudante de doutorado, né? E me impressionou isso muito, né? Então, como ele transitava bem nos questionários, no tema da atividade física, e isso foi se sucedendo. Eu acho que aquele lá foi o início de um processo, de uma parceria que eu considero assim, que foi muito longeva e muito produtiva, né? Acho que fizemos coisas muito interessantes, né? E eu acho que, assim, e com temas marcantes, né? Assim, de organização da vigilância, né? De doenças crônicas, né? De priorização do tema da promoção da saúde, né? Em 2006, a gente lança a política de promoção da saúde, né? Em 2011, o plano de enfrentamento das doenças crônicas, e lá dentro tinha uma academia da saúde. Mas antes disso, a gente tinha feito e tecido coisas muito lindas, né? Então, foi bem interessante a criação do guia, né, de atividade física e que também se pautava por isso, por ética, por parceria, né, por uma rede colaborativa, né? Então, com isso, a gente levantou toda uma possibilidade de avaliar programas de atividade física, criando evidências, não foi, Rodrigo? Inclusive dos programas comunitários, né? E de alguma forma era até assim uma diferença que a gente tinha com o Vitor, né? Porque o Vitor ele, enfim, colocava muito a questão da comunicação, que é fundamental, mas a gente estava numa construção que eu acho bem interessante, que é de programas comunitários, e a gente conseguiu agregar isso como, enfim, uma evidência forte, né, de que isso transformava as pessoas, né, em mais ativas, né? Isso depois se sucedeu também do ponto de vista da introdução de outros membros mais jovens, né? Eu acho que a vinda do Alan, do Gregory, e que se desdobra em parceria, né? Então, o Alan esteve comigo no Ministério, depois o Gregory, e agora minha aluna de doutorado fez um doutorado de sanduíche com o Gregory lá na Austrália. Então, assim, são conexões muito interessantes, né? E assim, eu lembro muito de um artigo, né, que eu acho que não sei se foi liderado pelo Ross ou pelo Rodrigo, mas onde a gente discutia essa rede de colaboração e os nós dessa rede.
E aí, o nó do Ministério da Saúde, né, a atração do Ministério da Saúde e a capacidade de liderar era maior que do Ministério do Esporte, né? Isso me chama muito a atenção, né? Porque, enfim, não era o tema central do Ministério da Saúde, mas a gente conseguiu fazer coisas muito interessantes, né? Do ponto de vista da indução de municípios e tal. Mas eu queria, assim, nessa sua primeira fase, o que que você acha que a gente poderia ter construído diferente, né? Se você tivesse que fazer de novo, o que você faria diferente? E também, assim, em relação a essa centralidade do Ministério da Saúde, não do Ministério do Esporte, né? Na indução de programas de atividade física, como é que se avalia isso e como é que a gente, enfim, em outras construções, a gente pode puxar mais esse tema da intersetorialidade, da contribuição dos diferentes setores, que talvez pudesse ser uma experiência até mais rica, né? Se a gente tivesse avançado um pouco mais nessas colaborações intersetoriais. Era isso. Obrigada. Perfeito, Débora. Primeiro, muito legal relembrar até um pouco dessa história eu me lembro dessas reuniões lá do começo do questionário e a gente discutindo o que vai fazer e como é que vai ser a comparabilidade. Me lembro, foi muito. Me lembro eu indo a Brasília, eu era aluno de doutorado, eu ficava com vergonha, porque o que acontecia nas outras áreas eram umas pessoas mais experientes, e na atividade física tinha alguns de nós que estávamos no começo da carreira, então a gente ficava meio constrangido. Às vezes estava numa sala, era o Carlos Monteiro e discutindo nutrição, e eu estava lá representando a atividade física, eu ficava meio envergonhado. Peraí, pô, o Carlos. Mas assim, ó, vou responder diretamente à pergunta. Eu acho que teve muito mais acerto do que erros. Eu acho que o que faltou é o que normalmente sempre falta. É a questão de transformar em política de Estado ou enraizar no Estado boas iniciativas que surgem durante momentos propícios. Então, eu acho que naquele momento a ideia de financiar as cidades foi maravilhosa, porque quando a gente foi financiar as cidades, o que aconteceu? As cidades vinham com as propostas, existia um percentual grande das cidades que vinha do estado de São Paulo, porque já tinham o Agita, então as cidades vinham e conseguiam financiamento para fazer as atividades do Agita, e tinha um outro modelo, que era o modelo lá de Pernambuco, que as cidades tinham aquelas academias populares. Então juntou tudo, e o Brasil se tornou, naquela época, as duas maiores intervenções de atividade física do mundo eram o Agita e o Academia. É inacreditável a gente pensar isso. De novo, talvez seja o meu lado megalomaníaco de torcedor do Brasil de Pelotas, mas é isso. As duas intervenções não que eram comentadas, as duas coisas que existiam na comunidade em maior escala no planeta inteiro eram no Brasil. E eu acho que foi muito bem. Aí o que eu acho? Acho que faltou energia para continuar. Então a gente teve uma grande perda, que foi um momento super, pareceu pequenininho na época. Eu me lembro da gente discutindo, mas será que vai ter tanta influência que o Academia da Saúde não podia mais entrar na rubrica da saúde? E isso diminuiu um monte a construção de polos, e a gente não sabia que ia diminuir tanto. E aí o que aconteceu concretamente foi que houve o segundo erro, que para mim é um erro imperdoável quase, que houve uma teorização da discussão exagerada. Porque teorizar e discutir é importante, mas passou do ponto. Então chegou um momento que para algumas pessoas era mais importante mudar o termo e dizer que tinha que chamar de práticas corporais do que continuar com as intervenções nas cidades. E aí entrou num período de tanta briga por causa disso que a gente perdeu a energia. E aí, claro, depois teve outras situações. Então, eu acho, Débora, que se acertou muito mais do que errou. E foi um momento histórico. O Lancet publicou um editorial de vocês, era o modelo de promoção de atividade física mais eficiente que tinha no mundo. Era o que o Brasil fazia com as várias intervenções. Mas a gente
eu acho que é difícil, eu vou até ser mais cuidadoso, porque às vezes a gente bota nos ombros coisas que não são nossas, entendeu? Não é culpa nossa que depois outras pessoas mudaram e foram fazer outras coisas da vida também. Mas eu acho que hoje o Brasil é referência mundial em atividade física e saúde, mas perdeu um pouco do momento no Ministério da Saúde. E aí eu vou responder essa segunda parte. Infelizmente, o jeito que o Brasil funciona, e aí o Brasil, ele é um jeito que precisa muito de liderança do governo. E eu já falei isso publicamente. Por algum motivo, que até hoje nenhum de nós aqui na sala entende, Débora, e aí eu já vou te dizer, nenhum de nós entende por que tu valorizou tanto a atividade física. Ninguém. Ninguém. Todos nós adoramos que tu tenha feito isso, e ninguém de nós conseguiu um dia entender. Porque na prática, o que acontece nos outros lugares, Ministério da Educação, Ministério do Esporte, etc. e tal, é que as pessoas nunca compram a nossa pauta. E por algum motivo, por alguma confiança que tu desenvolveu na gente, ou por acreditar, ou por a tua formação em promoção, não uma formação corativa, uma formação mais de promoção da saúde, tu acreditou. Olha, isso aqui é importante. Então, assim, eu acho que faltou isso. Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje a gente tem, eu falei isso numa entrevista para a Folha essa semana, a gente tem hoje no Ministério da Saúde que, vamos falar a verdade, em termos de governo, está alinhado com o Ministério daquela época, o Ministério da Saúde que boicota o guia de atividade física para a população brasileira. Mesmo que seja um boicote, não é um boicote escandaloso, não. É um boicote meio silencioso, deixa, não está acontecendo nada. A gente tem o guia alimentar, que é extremamente difundido, e nós temos um guia de atividade física que está silenciado ali dentro. Então, eu acho que foi nisso que a gente errou. A gente não conseguiu amarrar tão forte os nós que eles sustentassem a tua saída. Então, e aí, no Ministério da Saúde, foi isso. E aí, claro que nos outros só continuou o que estava. Então, assim, eu já ouvi milhares de vezes o Vitor falando sobre a situação, por exemplo, do vínculo do Agita com São Paulo, e é a mesma coisa. Eles tinham vínculos super fortes e em alguns momentos, só que eram liderados por campeões, por pessoas que compravam a pauta. Em algum momento essas pessoas, por qualquer motivo, acabaram saindo, aposentando ou qualquer coisa, e os nós não eram fortes o suficientes, e aí hoje está lá tendo dificuldade. Então, eu acho que as próximas vezes a gente tem que conseguir atar melhor os nós, aprender aí mais com o Caco, que gosta dessas coisas aí de navegação e coisas, nós temos que aprender a dar uns nós mais fortes, senão os nós desatam muito fácil no Brasil. Muito Débora, quer obrigada, Pedro. complementar? Sim, só para fechar aqui, obrigada pelas suas reflexões. E essa era uma das perguntas que eu ia fazer mais à frente. Por que que você acha que o guia de atividade física não pegou, né? Assim, porque eu acho que tem uma questão conjuntural também. Ele foi lançado no governo Bolsonaro, né? Não, ele foi lançado com o boicote à própria equipe que tinha construído ele. Tanto que eu não fui convidado para o lançamento e todo. Mas tinha uma oportunidade logo depois. Porque o guia foi construído pelas mesmas pessoas que construíram os modelos da PNPS lá atrás. Então tinha uma oportunidade de ouro que a Nízia, por exemplo, soube aproveitar no Covid, que foi: vamos pegar o EpiCovid e fazer o EpiCovid 2 para mostrar o quanto era importante. O Ministério tinha essa oportunidade. Talvez o Padilha agora consiga fazer isso. Vamos pegar o guia de atividade física e mostrar o quanto ele é importante, dar a relevância que o governo anterior não deu para disseminar ele, para implementar. E eu acho que está faltando isso. Porque o conteúdo do guia, ele pode não ser perfeito, mas ele é muito bom. A questão é que ele é um guia construído naquele momento histórico. Aliás, quando começou a construção do guia, eu nunca imaginei que o guia ia funcionar tão bem. Eu já falei isso para algumas pessoas. Eu imaginei que ia ter. Não, cara, quem trabalhou no guia, o Caco trabalhou, foi espetacular. A interação com os técnicos do Ministério, tudo. O guia só teve problema na época do lançamento. Mas o Ministério não atrapalhou. O Ministério teve coragem, impulsionado por nós, de deixar a gente escrever no guia uma recomendação para que toda escola no Brasil, ensino fundamental e médio, oferecesse 3 aulas obrigatórias de educação física por semana. Está escrito no guia, documento oficial do Ministério da Saúde. Pô, é difícil isso, toda a articulação precisa ser feita.
mas aí na época do lançamento eles estragaram e nós tínhamos a oportunidade de ter retomado isso e infelizmente não retomamos até hoje. Eu acho que é esse que é o problema. Rodrigo, prepara a Cris. Bom, obrigado, Laércio. Um prazer estar contigo e rever gente que faz parte não da minha carreira, mas da minha vida. Que o Pedrinho é o centro da roda aqui. Eu sou fã do Roda Viva, né? Está no centro da roda aqui, mas cada um de vocês aqui tem uma parte importante na minha vida e eu sou muito grato de estar aqui com vocês hoje. E a minha vida pessoal e profissional mistura muito com a vida do Pedro em muitos momentos, desde que a gente se encontrou. Então, é, faz aqui a provocação do Lécio a gente viajar, né? Com o Caco, com o Cazuza, a Débora, o Vitor, a Cris, cada um de vocês. A gente se encontrou primeira vez que eu vi o Pedro, Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde em Floripa, um menino levantou lá atrás e fez uma pergunta bem desafiadora sobre o IPAC. Acho que foi o primeiro congresso que o Pedro foi. Deve ter sido 2001, por aí. 2001, acho que foi. Foi 2001. É. E eu olhei para o lado, acho que, não sei se o caso, acho que era o Cazuza que estava perto. Eu falei, quem que é esse cara? Que audácia desse rapaz. Algo assim. Eu falei numa outra linguagem que não convém ao público aqui, né? Mas aí e ali já ficou assim essa atitude intelectual do Pedrinho, né, de questionar, não para desafiar a pessoa, mas para desafiar a ideia, né, que essa é uma qualidade que o Pedro tem que é fenomenal, assim, que é muito inspiradora, entre muitas outras, né, e de não levar para o lado pessoal as coisas, os desafios que as pessoas colocam nele, que são outra qualidade que eu tento seguir do Pedro, que é não personalizar as ofensas, né? Ele teve muitas. Mas, já que a gente está falando de história, e a minha pergunta para você, Pedrinho, vai no caminho assim da Débora, mas se você fosse olhar para o Pedrinho lá, que entrou no mundo acadêmico, né? Uma hora você vai contar a tua trajetória ali antes de entrar na área de saúde pública. Se você fosse olhar para trás e falar contigo mesmo no espelho, olhando para você agora, não vou revelar a tua idade, mas na idade que você está, olhando para o Pedrinho, que começou a trajetória, o que que você teria feito pessoalmente, de atitude? O que que você aconselharia o Pedro daquele ano que eu te vi a primeira vez, sabendo tudo que você sabe hoje, o que você aprendeu nessa trajetória? Eu certamente, e aí, de novo, eu conheço também os traços ruins da minha personalidade, eu certamente sempre fui mais conflitivo, não sei se existe essa palavra, do que eu deveria ter sido. Eu, porque para mim o conflito é saudável. Só que desde que a gente tenha um conflito respeitoso, etc. E não todo mundo encarou assim, então eu deveria ter tido mais capacidade em vários momentos da minha carreira de ler o ambiente e notar, não, aqui eu tenho que ser um pouco mais agregador. Uh, Muitas vezes eu deixei que situações de conflito crescessem mais do que deveriam ter crescido, porque as pessoas não necessariamente entendem o meu jeito nessas coisas. Por exemplo, vou dar exemplos concretos. Assim, hoje eu sou editor do JPA, do Revista de Atividade Física e Saúde. Cara, se o Vitor, o Cazuza, a Cris, qualquer de vocês, se vocês mandarem um artigo para lá e passar pela minha mão, se eu achar o artigo ruim, eu recuso com a mesma cara que eu recuso de alguém que eu não conheço. Eu sempre fui assim. E esse jeito que claro que é legal, é bom, pô, tu quer imparcialidade, né? Mas às vezes eu acho que em muitos momentos, Rodrigo, eu acho que eu passei do ponto. No próprio guia lá no projeto, eu acho que algumas vezes com os coordenadores do projeto, eu disse mais verdades do que talvez eu tivesse, ou que eu achava que eram verdades do que eu deveria ter dito. Então eu acho que essa é uma das coisas que eu certamente diria para aquele menino lá, olha, pega mais leve às vezes. Talvez isso eu diria certamente. Uh, a outra coisa que eu diria que é extremamente oposta a isso, mas eu também diria,
é não te deixa derrotar pelo cansaço quando tu tem certeza que o que tu está dizendo é correto. Eu me deixei derrotar pelo cansaço em algumas oportunidades na minha carreira que me fazem me arrepender. Uh, Tanto na área de atividade física, de discussões que eu sabia que tinha que ter cortado no começo, que eu notava isso só vai servir para dividir mais a área, não vai ajudar em nada. Eu deveria ter sido mais firme, porque eu tinha uma posição de liderança e eu não consegui ser, acabei sendo meio mediador demais. Então é engraçado. Eu estou dizendo, imagina o coitado do Pedrinho de 21 anos ouvindo isso. Eu ia dizer para ele, pô, seja mais conciliador, mas de vez em quando finca mais o facão para dizer não vou aceitar. Então, seria esse conselho bem difícil do Pedrinho de 21 anos entender, porque ele ia dizer, pô, tu é louco, né? Tu está dizendo duas coisas, que uma é exatamente o oposto da outra. Mas, na verdade, não são, cara. Elas não são tão opostas. Elas são complementares. Eu acho que é isso que eu diria para ele, mesmo que seja uma conversa quase de terapia aqui, né? Porque eu estou falando uma coisa que talvez só eu mesmo esteja entendendo, mas é isso que eu quero dizer. Obrigado, Pedrinho. Obrigado. Laércio. Rodrigo, você vai perguntar qual foi, para ele citar alguns dos arrependimentos ou vai passar batido para a próxima rodada? Bom, já que você deixou a bola quicando e nós estamos entre amigos, e se isso só vai ser visto pelas pessoas que têm acesso aí, né, que deve ser só alguns milhares de pessoas, eu acho que o Pedrinho podia dividir com a gente quais são os arrependimentos publicáveis aqui. Cara, primeiro, algumas relações pessoais eu eu deixei cansarem. Então, assim, eu tenho amigos meus, inclusive que estão aqui na chamada, que eu deveria ver com mais frequência pessoalmente. Esse é um. E aí faz parte, entendo, mas eu tenho um pouco desse arrependimento. Pessoalmente, assim, profissionalmente, uh, eu acho que em alguns momentos da minha atuação junto com o Ministério e etc e tal, especialmente no projeto Guia, acho que no projeto Guia especialmente, eu acho que a gente, e eu sou um deles, agiu errado em relação ao Agita. Eu acho que a gente uh, deveria ter insistido mais para o Agita ter participado de algumas atividades, que acabou que não participou e que nós meio que bobeamos. Acho que essa é uma. Acho que não sei se eu já falei isso para o Vitor, mas estou falando aqui. Acho que em alguns momentos a gente precisava ter feito uma grande avaliação do Agita, como a gente fez do Academia da Saúde, que na época era Academia da Cidade, e a gente acabou que não fez, e foi bobagem de todos nós. Acabei que publiquei um artigo super legal com o Vitor depois, com os dados do Agita, na Medicine Science, mas a gente podia ter botado mais energia naquilo, porque eu ainda acho que se a gente complementar os dois modelos dominantes no Brasil, a gente teria uma intervenção que realmente aumentaria o nível de atividade física da população. A comunicação e mobilização social que o Agita gera e a atividade iniciada na comunidade do modelo da academia. E a gente nunca juntou isso. A gente não conseguiu juntar e pronto também. Nós não somos perfeitos. Eu acho que aí é outra. E depois, e aí eu tenho que falar, porque na época da Covid, assim, eu tenho muito orgulho de tudo que aconteceu durante a Covid, da forma como eu me portei, etc e tal. Mas eu acho que quando houve a censura do tal do slide lá na reunião no Ministério da Saúde, aquela história que todo mundo conhece, eu deveria ter gritado mais na hora. Eu deveria ter feito assim, ó, uma bagunçado a coletiva de imprensa. Talvez pegar o microfone e dizer: hoje, 20 minutos atrás, o Ministério da Saúde censurou a apresentação. Talvez eu devesse ter dito de forma. Talvez isso tivesse um problema maior em termos de segurança na minha vida, mas eu acho que ali eu, eu podia ter sido um pouco mais radical, entre aspas. Mas é isso. Lembrei de algumas. Bom, fala, Cris, prepara, Vitor. Bom, é difícil falar de arrependimento quando se chega tão longe,
né? Então, talvez tivesse mudado, não teria sido, o resultado não teria sido tão bom quanto é hoje, Pedro, a sua vida e a tua história toda. Laércio, muito obrigada pelo convite para fazer parte desse grupo seleto de pessoas que eu admiro tanto e fazem tanto pela atividade física, e eu estou aqui no meio. Eu digo que o nome do Pedro apareceu na minha vida, assim, por conta na época eu fazendo meu doutorado, eu acho que era o doutorado, e eu precisava saber sobre a prevalência de atividade física da população brasileira, e a gente não tinha quase nada, né? Então, e aí teve aquele artigo sobre a prevalência a partir da corte de Pelotas, e eu falei, nossa, quem será esse Pedro Alau? Então, que me ajudou tanto aqui. E aí, depois, quando eu estava já na Universidade Federal de Mato Grosso, eu queria fazer estudos na área tal, e mandei e-mail para o Pedro para perguntar sobre um questionário. E eu achei que ele não fosse, que fosse demorar para responder, e ele respondeu muito rápido. Eu falei, olha, o Pedro de novo aqui e me ajudando. Então, eu acho que foi o Pedro que fez com que eu me aproximasse mais da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, porque vamos dizer que eu me senti acolhida pelos colegas. E então comecei a frequentar o congresso, então encontrei vocês, eu lembro que eu falei com o Rodrigo no congresso sobre um artigo que eu estava escrevendo, toda empolgada. Rodrigo também, outro que me recebeu muito bem. Então, no congresso de Gramado, no Cebafes de Gramado, que foi maravilhoso. E depois no PAPAID, eu falei, então eu vou fazer o PAPAID para eu me aproximar ainda mais dessas pessoas. E hoje estou aqui na sociedade, então na gestão, na liderança da sociedade, nessa gestão, e com essa certeza de que eu só estou aqui porque eu fui muito bem acolhida por um grupo de pessoas que eu falo que tem um altruísmo científico. Então, é essa capacidade de compartilhar e de agregar. Eu sei que a região que eu estava em Mato Grosso, agora Mato Grosso do Sul, não sei se todo mundo sabe a diferença, que todo mundo brinca comigo, que é tudo igual, não é? Mas não é assim. Então, eu acho que a minha região e a região Centro-Oeste também precisa de pessoas ligadas à área, precisa de pessoas atuantes na área, e vocês nos receberam, têm nos recebido muito bem. Então, para mim, aquele paper foi um marco para a área na questão de vigilância em atividade física, Pedro. Então, gostaria que você depois comentasse um pouquinho sobre isso. E a outra questão que você recentemente viu, como a Sociedade Brasileira de Atividade Física, eu falo que foi atacada aí pelo algumas pessoas ali no DEPROS, ao afirmarem que a sociedade ela é uma sociedade de caráter biomédico, simplesmente. E a gente sabe o quanto que a sociedade abrange diversas áreas e é que a gente tem lutado tanto, assim, criado novos GTs e com essa compreensão maior do contexto todo dos determinantes sociais da saúde, da cultura. Então, isso me deixou um pouco triste em relação a isso, e eu sei que você foi presidente da sociedade, que você foi fundador da sociedade, junto com outros aqui que estão presentes, Rodrigo, Cazuza, Caco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a sociedade representou aí na sua carreira e que até hoje você não se desvincula da sociedade. Então, a gente sempre conta muito com você dentro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Olha, Cris, a tua pergunta me estimulou a responder várias coisas, tá? A primeira de todas é do artigo aquele artigo tem uma história maravilhosa, né? Aquele artigo foi, o que aconteceu foi uma coincidência que me ajudou muito na vida, né? Às vezes o Michael, não sei, acho que era o Michael Jordan que também diria que quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha. O César, meu orientador de mestrado, não era meu orientador ainda. Ele estava, pouca gente sabe dessa história, ele estava na OMS numa reunião sobre amamentação. E numa das salas do prédio da OMS tinha um cartaz
desenvolvimento do questionário internacional de atividade física. O Vitor provavelmente estivesse dentro da sala. O César olhou aquilo e disse: pô, tem aquele aluno nosso de mestrado lá que está querendo definir um tema. Ele conversou com alguém, eu até hoje desconfio que foi com a Cora Craig, canadense, eu não tenho certeza, porque ele não tem certeza. Mas pelo que ele me descreveu, eu acho que era a Cora, mais do que podia ser a Fiona, mas eu acho que era a Cora. E aí ele voltou para Pelotas e me disse: eu posso te orientar e eu tenho uma ideia de instrumento que tu pode usar na tua dissertação de mestrado. Foi assim que surgiu aquele estudo, Cris. Então, para te saber que às vezes as coisas elas são assim, né? Aí, essa foi a primeira parte. A segunda, tu disseste que eu te acolhi bem. Pô, essa aí eu não tenho como deixar de responder de um jeito, né? Muito fácil para mim. Foi muito fácil para mim te acolher bem, né? Porque quando eu tinha 23 anos e fui fazer um curso na Finlândia, que ia ter 1.000 pessoas, e que acabou tendo 200, porque teve uma daquelas gripe, todo mundo ficou com medo de viajar, foi o SARS-1 lá, tinha 2 brasileiros no congresso. O Vitor, que era keynote, e eu, que era um aluno de mestrado de merda, de Pelotas. Cara, o Vitor, ele me levou de mãozinha dada para conhecer todas as pessoas que eu lia os artigos. Todas. Ele me apresentou uma por uma. E ele ia lá e me apresentava. Eu não falo, o meu inglês era ruim, tá? E, então, assim, Cris, eu tenho obrigação de fazer igual com as outras pessoas. Obrigação. Porque com aquilo que aconteceu, aquilo mudou a minha vida, entende? Eu fiquei amigo pessoal da Aimin Lee depois daquela vez. Eu já falei isso pro Vitor também. A gente acabou ficando amigo pessoalmente, assim, e tem a ver com aquilo. Primeira vez, nós sentamos para jantar junto. Eu, o Vitor, a Aimin Lee e a Loreta de Pietro. Que eu não cabia naquela mesa, entende? Se tu parar para olhar, não era eu para estar naquela mesa, eu estava porque o Vitor disse: vou levar esse guri brasileiro aqui, que gosta de futebol e fala de futebol comigo quando a gente tá junto. Então, assim, eu acolho todo mundo, respondo os e-mails todos, eu não deixo passar nenhum por causa disso. Essa é a segunda parte. Sobre o que aconteceu da sociedade, aí eu vou dar uma resposta bem deselegante, tá? Que eu acho que tem muito a ver com o nosso problema, tá? Que eu falei lá no começo, que tem algumas pessoas que querem transformar uma coisa boa em uma discussão teórica pequena. A sensação que eu tenho é que nós estamos perdendo tempo do Ituano querer fazer uma discussão sobre como é que o estilo de jogo do Real Madrid, porque o estilo de jogo do Real Madrid está errado. Me desculpa. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais arrogante e cessar essa discussão e trabalhar. A Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde não precisa provar que ela considera um monte de outra coisa. Não precisa. Entende? É só tu ler, é só tu não ser preguiçoso e ler o que a sociedade tem feito nos últimos anos. E aí, se a gente ficar com o Barcelona, o Real Madrid, olhando, não, pô, quem sabe tem aí essa jogada aqui de escanteio do Ituano, pô, aí a gente vai piorar, gente. E coitado do Ituano, estou usando o Ituano de exemplo, coitadinho do Ituano. Podia ser até o meu Brasil de Pelotas, pelo amor de Deus. Então eu acho que é isso, Cris. Eu acho que a gente tem que se colocar na posição que a gente tem hoje, de um dos países mais importantes dessa área no mundo, uma sociedade importante, e entender que tem certas discussões que são tão medíocres que nós não temos que perder tempo com elas. Então, Posso fazer um comentário aqui, rapidinho? Porque já que é para revelar bastante coisa da história do Pedro, é uma coisa que o Pedro Cazuza, o CAC e eu sabemos, mas pouca gente sabe, porque não está aqui. Mas a sociedade nasceu de um banho de mar, umas 10 horas da noite em Aracaju, num congresso nordestino, em em João que Pessoa, não em Aracaju. João Pessoa, em que a gente estava cansado depois de um dia, todos no mar, um calor daqueles, ainda estava o Sapinho, nosso querido amigo, junto, e eu acredito que o Mauro estava junto também, né, nesse banho de mar, não tenho certeza, mas e foi dali que a gente decidiu que a gente ia começar a sociedade. Foi exatamente, esse foi um momento inesquecível na minha vida pessoal, porque estavam meus amigos do coração, e a gente conversando num banho de mar noturno em João Pessoa. E Cris, todos nós que começamos, conceitualizamos a sociedade, propusemos o início dela e convidamos o Marcos
e o D'Artagnan para assumir a liderança, porque num congresso em Florianópolis, porque eles eram os líderes da área, todos nós viemos de uma área, de um momento de formação em que a saúde pública que impulsionou a gente. Então, a gênese da sociedade é a saúde pública. E incontestavelmente, não tem o que contestar. E saúde pública é, por natureza, é interdisciplinar, é ciências sociais, é medicina, é enfermagem, como a Débora está aí para confirmar. Tá? Então, acho que é importante pontuar, já que faz parte da história, e fica aí o testemunho, porque pouca gente estava lá presente, não é mesmo, Caco, Cazuza e Pedrinho? E Cristian, ó, complementa? o Rodrigo falou aqui, né, ó, você me falou, né, Rodrigo, que talvez a sociedade, você ter sido presidente, seja um dos momentos mais marcantes para você na sua carreira. E, sem dúvida, está sendo para mim também. Então, está sendo muito especial fazer parte disso. E eu acho que para o Pedro foi também, né, Pedro? Porque você sempre acompanha a sociedade até hoje, desde a criação e até hoje. Então, fica, né, fica no nosso a marca, assim, né? A sociedade vai me acompanhar sempre, mesmo que eu não esteja na liderança. Obrigada. Compadre Vitor, prepara Bacari para passar o vídeo do Alex. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite, Laércio. Para variar, um inovador, sempre inventando coisas novas e boas. E principalmente entendo o Pedrinho e esse grupo aqui que me acompanha, com quem eu estou até curtindo e aprendendo bastante. Ah, não, tivemos muita conversa, eu e o Pedro, e como todos vocês. E essa situação de entrevistar o Pedro é uma coisa que nunca imaginei que pudesse acontecer, né, Pedrinho? Mas eu tenho diversas perguntas. Eu acho que uma que eu gostaria de saber de você, Pedrinho, é por que que o sedentarismo, sendo o inimigo de saúde pública número um, não consegue ter a atenção das autoridades de saúde? E até que ponto essa situação se deve à posição indiferente da grande população, uma vez que as autoridades se movem quando existe mobilização social? E até a última, que são três, né, perguntas numa só, é como você acha que nós podemos furar essa bolha? Tá? E a gente está falando sempre para o mesmo time. Nós estamos falando, em geral, para nossos umbigos, tá certo? E eu não vejo uma modificação de linha. Isso me preocupa bastante, uma vez que já não são poucos os anos que nós estamos na luta, né? Então, Pedrinho, agradeceria se você pudesse dar uma pensada nesses temas que eu falei. Olha, Vitor, primeiro essa pergunta é obviamente difícil, tá? Só para vocês, para todos saberem, um mês e pouco atrás, um mês atrás, eu fui passar um dia em São Caetano com o Vitor. Era uma coisa que sempre quis fazer na minha vida, conhecer o salafista. Passamos um dia inteiro, e aí eu vi as calçadas de São Caetano, fiquei com uma inveja, fiquei brabo com aquela calçada de lá, fiquei pensando, pô, todas as cidades tinham que ter aquilo ali, né? Mas tá bem. Não, olha só, Vitor, eu acho que tem uma coisa que tu mesmo fala, ãh, que é a questão da percepção de risco, né? A percepção de risco é uma coisa que é difícil para a nossa área, porque alta percepção de risco gera alta indignação. E, na verdade, a mesma lógica de que todo mundo se mobiliza para prevenir acidente de avião e ninguém se mobiliza para prevenir acidente de trânsito, porque é algo que foge do teu controle, etc. Então, a pessoa não morre amanhã porque é sedentária, porque é inativa, né? Ela morre dali a... Então, assim, não é desse jeito que a gente vai conseguir mudar. Aonde que eu acho que a gente pode mudar? A saúde pública, ao longo de muitos anos, e aí é uma coisa bem de saúde pública, que é uma coisa que é uma discussão que eu faço, que tem a ver com a coisa da promoção. A saúde pública, ela até de forma bem sucedida em alguns casos, ela lidou com inimigos, com coisas ruins. O fumar, a poluição, ela lidou com coisas ruins.
E as coisas ruins, demoramos muito tempo, mas aprendemos alguns jeitos de melhorar elas. Taxar mais o cigarro, coisas assim. A gente nunca, como pública, conseguiu criar uma mensagem para as coisas boas. Tanto que a gente pega uma coisa boa, que é a atividade física, e acaba tendo que fazer uma mensagem, porque a saúde pública funciona assim. A gente diz, se tu não te mexer, tu vai morrer. Só que na prática, as pessoas que mais se movimentam são as pessoas que fazem isso porque gostam. Então, eu sempre achei que o pulo do gato, que eu não sei como fazer, o pulo do gato é tu fazer as pessoas se apaixonarem pela atividade física. Porque aí tu resolveu o problema. Eu me lembro uma vez que me impressionou muito em Aracaju, não foi em onde surgiu, que tinha uma coisa parecida com o modelo da academia lá, ele chamava até de Academia da Cidade de Aracaju, e em algum momento o Braulio, que era a pessoa que coordenava lá, ele me disse: Pedrinho, aconteceu uma coisa aqui inacreditável. Por uma questão política, um dos polos, que era um dos mais frequentados, foi fechado. Cara, a população se mobilizou e durou 48 horas o fechamento do polo. A população disse tem que reabrir. E começaram a pressionar, e aí os políticos imediatamente reabriram. Não tem discussão, ninguém discute com a população. Que é um pouco do que a gente vê no interior de São Paulo, em algumas cidades. Então, eu acho que o segredo é a gente parar de falar com o intermediário e falar com o público final. Que é um pouco da mesma lógica que lá atrás, em 2004, a gente começou a financiar os municípios. Por quê? Porque se tu chegar nas pessoas e as pessoas notar que aquilo faz bem para a vida delas, acabou o problema. Que aí elas vão querer, elas vão exigir que a calçada esteja boa, que nem ela é em São Caetano. Se tu pegar as calçadas de São Caetano hoje e estragar, as pessoas vão mobilizar. Então eu acho que a gente focou muito em convencer lideranças, em convencer políticos, e talvez o pulo do gato seja convencer a base, convencer as pessoas, não através do discurso, mas através de fazê-las adorar a atividade física. E aí está resolvido o problema. Então, assim, eu não tenho a menor ideia como fazer isso, tá? É a menor ideia. Mas eu acho que o caminho é por aí. É um caminho da promoção da saúde, focar mais no que é o conceito de promoção, do que focar na prevenção de doenças, que é uma parte importante, mas que é uma parte que já adota uma conversa diferente. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que fazer as pessoas se apaixonar por aquilo. E quando as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe, o Caco especialmente. Se tu me convidar para ir para uma academia, andar de esteira, cara, é impossível hoje, porque eu tenho 3 reuniões e tenho. Aí o Cazuza chega e me manda um WhatsApp separado e diz assim: Pedrinho, ó, surgiu um jogo, a gente vai. Cara, acabou minhas 3 reuniões, não tem mais. Entende? É isso. É isso. O que eu realmente gosto, eu vou arranjar tempo sempre. Então, eu iria por aí, Vitor. Eu acho que por aí a gente poderia caminhar melhor. Mas aí a gente precisa da base, das pessoas. Mas talvez o resumo da minha resposta: a gente tem focado demais em lideranças e políticos e focado menos nas pessoas direto. Eu acho que a gente tem que chegar mais nas pessoas. Eu fico muito contente com a tua resposta, porque você é que acompanha a nossa dedicação na mobilização social. Eu acho que a mobilização social é chave, porque ela mostra a indignação em relação a um problema. Enquanto a gente não conseguir realmente fazer com que a população se indigne com relação ao sedentarismo, nós vamos ficar patinando. Legal, Pedrinho, estamos juntos nessa. O Vitor não vai perguntar porque o Agita começou, eu estou me metendo nas perguntas, desculpa, Pedrinho, mas o Agita começou no Palácio do Planalto e foi expulso para São Paulo e não conseguiu voltar, e nós já reclamamos aqui, não sei se o Vitor já estava. O Pedrinho falou que não, talvez o Ministério não tenha dado atenção devida ao Agita. Isso é irreversível? Eu não Pergunta para acho os que não dois foi o agora. Ministério, tá lá. Eu acho que foi um erro de todos os lados. Teve uma reunião que o Vitor disse: eu não quero que o projeto guia avalie o agito. Teve uma reunião que o Vitor estava também indignado por algumas das coisas. Então, foi uma coisa de uma relação que teve erros.
Não é, eu acho que não é unilateral, todo mundo aqui já é adulto e sabe enfrentar isso. Agora, eu não acho que seja reversível, porque eu acho, Laércio, que o Brasil precisa de uma política de Estado de promoção da atividade física. E essa política de Estado, ela tem que se ancorar em alguma coisa. Tem duas coisas para ela se ancorar fortes no Brasil. Tem o Agita e tem o Academia. Muito mais do que agora o incentivo à atividade física, que é uma coisa nova. Tudo. Mas não. Tem duas coisas que existem há 20, 30 anos, que estão aí, que começaram em alguns lugares, que expandiram, que conseguiram mobilizar. Se a gente conseguisse criar uma intervenção que levasse em consideração as melhores coisas de cada um dos modelos e criasse um modelo, eu acho que seria bom. E algumas cidades, e esse era, aí eu tenho que dar um elogio muito público para a Débora, porque lá no começo, algumas pessoas no próprio ministério queriam que a gente pegasse a Academia da Cidade de Recife e implementasse no Brasil todo. E o que a Débora dizia? A Débora dizia, ela que sustentava isso, não era eu. Ela dizia assim: não, tem algumas cidades que já fazem outras coisas, especialmente no interior de São Paulo, e funciona muito bem. Por que nós vamos impor um outro modelo para esses lugares? A Débora dizia isso em reuniões comigo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar o que nós temos de bom dessas experiências e ofertar para as cidades a possibilidade delas, de novo, concorrerem, etc., num modelo mais sustentável. Então, eu não acho que é irreversível, né? Longe disso. Eu acho que é bem possível, mas precisa de líderes que façam o papel que a Débora fez naquela época. Alguém que se importe com a atividade física e que esteja numa posição de liderança. Seja no Ministério da Saúde, pode até ser numa questão interministerial. Eu cheguei a pensar uma época de procurar o Ministério das Relações Interinstitucionais para propor uma conversa sobre isso, porque eu vi que no Ministério da Saúde não estava muito bom. E era engraçado para mim. Eu tenho uma relação super boa com a Nízia, tá? Acho importante todo mundo saber. Mas durante a gestão da Nízia, eu tinha uma situação super engraçada, porque eu conseguia imensos avanços na pauta da Covid, que é a minha pauta secundária, e quando eu tentava avançar na atividade física com secretários que lidavam com a pauta, eu não conseguia. Então era estranho. Eu tinha reunião direto com a ministra e não conseguia me reunir com o secretário. Eu tinha reunião com a ministra para discutir Covid e não conseguia me reunir com o secretário para discutir atividade física. Então, assim, realmente precisa ter alguém que leve a pauta a sério. E é só o que precisa, Laércio. É ter alguém que leva a pauta a sério. Até porque o arcabouço hoje é muito melhor do que na época. Hoje nós temos vigilância, nós temos uma sociedade super bem organizada, tem modelos de intervenção que estão aí no mercado há anos, tem muito mais massa crítica, tem um monte de profissional no SUS. Então, assim, hoje, o cenário, se a Débora, quando começou lá, tivesse o cenário de hoje, bombas. Se conseguimos fazer tudo que conseguimos com um cenário totalmente adverso, então eu acho que é isso. Eu acho que basta ter gente lá com boa intenção e capacidade de diálogo, mas que valorize a pauta. Eu acho que isso é uma coisa da pergunta do Vitor que eu ainda fico na minha cabeça. A gente tem um argumento, nosso argumento é muito forte, mas a gente não tem conseguido convencer todo mundo. Então nós temos que pensar o que está acontecendo. Ô, Pedro, posso fazer chamar atenção aqui, porque tudo isso que você falou, a gente tem nós temos vigilância, nós temos programas já bem estabelecidos, consolidados, nós temos incentivo, mas eu acredito que isso não esteja totalmente organizado. E por isso que nós estamos indo atrás para que o Brasil tenha uma política nacional de atividade física. Então, como que você vê assim, com otimismo, porque eu acho que uma política poderia reunir tudo isso, organizar tudo isso. Então, mas nós estamos enfrentando algumas barreiras aí, né? Tem algumas barreiras que são mais justificáveis. Por exemplo, os municípios e estados não querem que tenha uma política nacional de atividade física nesse momento, porque eles acham que tem muita política e que a atividade física cabe dentro da política nacional de promoção. Tá? E eles acham que daqui a pouco pode ter uma estratégia, um programa. Para mim, isso é o menos relevante. Para mim, o que importa é a atividade física voltar a ser uma pauta importante no governo federal brasileiro. Hoje, a atividade física não é uma pauta importante do governo federal brasileiro. É isso.
Se vai servir uma política, se vai servir uma estratégia, se vai servir um programa, se vai servir um edital, para mim é o que menos importa. O que importa é voltar a ser um tema prioritário. Se tu pegar os governos estaduais, a gente sempre teve mais dificuldade ainda. Com exceção de alguns momentos em São Paulo, em Curitiba, não no Paraná, em Curitiba e em Pernambuco, eu acho que a nível governamental nós não temos muito para mostrar. Eu acho que a gente não tem conseguido chegar tão bem nessas pessoas. E, de novo, não vamos tratar isso de forma ingênua, não é fácil. Se tu for secretário de saúde, o Caco, o orientador do Caco foi secretário de saúde de Pelotas uma época. Cara, a vida do secretário de saúde deve ser das piores coisas que pode ter. É muito difícil, é muita. A urgência te mata. Porque a urgência é a fila, é a cirurgia, e aí tu vai dizer pro cara, olha, mas nós temos que investir em atividade física, em promoção. Claro que nós temos que ter um jeito de dizer, nós vamos investir nisso, porque é importante, mas nós não vamos tirar o teu foco das outras coisas, que são as que... Não é... Porque a gente às vezes critica e diz assim, o pessoal só pensa em voto. Não é. O pessoal pensa também no cargo, porque se eu for secretário de saúde e eu for demitido daqui a 2 semanas, eu não vou implementar nada. E se eu não der conta das urgências, eu vou ser demitido. Então, assim, não dá para tratar como se fosse um assunto fácil. O assunto é complicado. E eu acho que a gente tem que tratar com essa complexidade. E, para isso, tem uma coisa que a gente não pode perder, que é a mobilização das pessoas. O Vitor chamou de mobilização social. É isso. Porque se as pessoas demandarem, é muito mais fácil para nós ter para que a gente tenha força perante quem manda, quem toma decisão. Vitor, quer complementar? Não, estou pensando aqui na. Ok. Pode falar. Não, estou pensando na próxima chance que eu tiver de intervir com perguntas. Na rodada. Na próxima rodada. Vamos terminar a rodada, então, com o vídeo do Alex. O Bacari está com a bola. Olá, eu sou Alex Florindo, professor da Universidade de São Paulo. Estou gravando esses vídeos para homenagear o meu grande amigo, irmão que a vida me deu, professor Pedrinho Halal. Nós nos conhecemos desde 2002, quando fizemos juntos um curso de atualização de epidemiologia da atividade física no Congresso Brasileiro de Epidemiologia de Curitiba. Então, desde então, a gente firmou uma grande amizade e eu considero ele como um irmão que a vida me deu. Eu tenho 2 histórias interessantes. Uma delas foi quando eu estava fazendo um trabalho em Pelotas e passei 20 dias nessa época, em 2013. E as pessoas sabem, eu sou um grande fã de futebol e virei um torcedor fanático também do Chavante, que é o time de coração do Pedrinho. E nessa época o Chavante estava nas finais de acesso à Série A do Campeonato Gaúcho. E obviamente eu fiquei doido para ir no jogo final. Chavante e São Paulo, se eu não me engano, São Paulo do Rio Grande do Sul. São Paulo de Rio Grande. E aí o Pedrinho não ia poder ir, ele me deu o cartão de sócio dele, né, para eu ir na final. E também, assim, frequentando Pelotas desde a partir de conhecer o Pedrinho ali, 2003, 2004, eu fiz uma grande amizade com o grande Pedro Cury, que é o pai do Pedrinho. E aí, nessa semana, a gente marcou de ir juntos, né? Já que o Pedrinho não poderia ir, eu ia com o Pedro Cury. E aí, na semana, eu... andando ali no centro de Pelotas, encontrei o Pedro Cury caminhando e me falando: ó, Alex, tudo certo, hein? Sábado vamos juntos na final, já que o Pedrinho não pode ir, vai viajar, viajar logo nesse final de semana, tá, vamos junto. E aí começou a esfriar muito mesmo, e as pessoas sabem, Pelotas faz muito frio em julho. Bom, no dia de jogo eu estava lá preparado no hotel, e aí esperando o Pedro Cury. Ele me ligou no hotel, era isso, o jogo ia ser à noite por volta das
das 8 horas da noite. Pedro Cury, aquele frio, Pedro Cury encostou o carro ali e eu tava na porta, ele me chamou, entrei no carro e aí, quentinho o carro, o Pedro Cury falou: Alex, você vai mesmo ver esse time? Eu não vou, cara, vamos pra casa lá que eu peço uma pizza. Aí eu falei: não, seu Pedro, eu vou ver de qualquer jeito. Tá bom, vai, eu te deixo lá na porta. E aí me deixou lá na porta do estádio, eu fui ver o jogo e o Chavante ganhou esse jogo de 1-0 com um gol aos 40 do segundo tempo. Muito legal ir lá no Bento Freitas. E aí eu tô falando isso pra falar da amizade que eu tenho também, não só com o Pedrinho, mas com o pai dele, que é engraçado que às vezes ele fala pras pessoas que ele acha que o pai dele gosta mais de mim do que dele. E a outra história também eu acho muito legal. Eu sou mais velho que o Pedrinho e defendi o doutorado antes dele. E ele defendeu no ano de 2005. Na época, o professor César Victor, que é um dos grandes epidemiologistas do mundo, que foi orientador do Pedrinho, me convidou para fazer parte da banca. Então, acho que foi o e-mail mais rápido que eu respondi em toda a minha vida profissional. E a defesa dele, se eu não me engano, foi em maio de 2005. Na época estava um dia frio aqui em São Paulo e aí tudo certo para eu viajar para Pelotas. Naquela época nós não tínhamos voos diretos de São Paulo-Pelotas, então tinha que descer em Porto Alegre e pegar um ônibus. Expresso Embaixador, famoso. E aí eu fui correr de manhã com agasalho. No dia eu lembro que estava frio, fui no banco, saquei dinheiro e aí tomei banho. À tarde viajei por Congonhas, eu não me recordo se não tinha voos naquele horário por Guarulhos, mas fui por Congonhas. Cheguei em Porto Alegre, no aeroporto, peguei um táxi até a rodoviária. Quando eu cheguei na rodoviária, que eu fui ver a minha carteira, só tinha o RG. Eu tinha esquecido o meu cartão e todo o meu dinheiro dentro do agasalho. E o que falar pro taxista? Eu pedi desculpas e o cara já fez aquela cara, putz, mais um dando um calote, né? Eu prometi pra ele que se desse tudo certo, no dia seguinte eu iria voltar para São Paulo, iria acioná-lo para pagar as 2 corridas. E aí, na hora, ainda bem que eu não tinha esquecido meu celular, estava com o celular, liguei pro Pedrinho, falei: ó, Pedrinho, se você não providenciar a minha passagem daqui da rodoviária de Porto Alegre até Pelotas, você não vai defender amanhã. E aí ele conseguiu comprar a passagem, e aí eu fui, cheguei lá e deu tudo certo. No dia seguinte eu voltei, chamei o taxista e fiz o pagamento e deu tudo certo. Mas essa história também foi interessante. E tem mais uma, né, que eu acho que é legal falar isso na defesa de tese do Pedrinho, né, o professor César Victor quebrou o protocolo, né, e falou: vou quebrar o protocolo aqui, obviamente que eu não vou fazer perguntas pro Pedrinho, que eu sou orientador dele, mas fez uma pergunta para alguém que estava na plateia, né, então perguntou para os pais do Pedrinho, né, o Pedro Cury e a mãe dele, fez uma pergunta interessante. Perguntou se o Pedrinho tinha nascido de parto prematuro, porque ele é muito rápido em tudo, né? Então eu acho que é assim que eu vejo o Pedrinho. Ele é muito rápido em tudo, ele antecipa muito as coisas e muito mais rápido que a gente. E sempre essa pessoa maravilhosa aí. Então desejo muitas felicidades e espero conviver muitos anos ainda com você, Pedrinho. Forte abraço. Pô, tá louco, o vídeo do Alex é emocionante. Tem só uma história do Alex que eu vou compartilhar eu então para responder. Nós estávamos uma vez num evento em Curitiba, eu, Rodrigo, o Alex e o pai dele tinha ido. O pai dele já é falecido, seu Júlio. E aí nós fizemos uma viagem de volta de Curitiba até São Paulo. O Alex dirigindo, o seu Júlio do lado dele, eu e o Rodrigo atrás. Sabe aquela coisa da quinta série? Cara, nós fomos toda a viagem incomodando o Alex, mas incomodando, fazendo sacanagem na frente do pai dele, e o pai dele entrando na sacanagem, sacaneando ele, e cutucando, tudo. Ficamos incomodando o Alex toda a viagem.
Aí nós paramos, não me lembro, acho que foi para comer alguma coisa, nós paramos, acho que numa churrascaria. É, o Alex dirige muito mal, é verdade. E nós paramos numa churrascaria, cara. E o Rodrigo e o Alex, não me lembro por quê. Isso eu nunca vou me lembrar por quê, mas eu não sei se eles foram no banheiro. E o seu Júlio me chamou. Cara, isso é um dos momentos mais marcantes da minha vida. O seu Júlio me chamou e me falou assim: Pedrinho, tu não tem ideia do que eu tenho de orgulho desse guri. E aí me contou sobre o Alex, cara, sobre a infância do Alex. O Alex é da Zona Leste de São Paulo, de Sapopemba. O Alex tem histórias que ele não deixa que a gente conte da juventude dele, de um jovem com dificuldade e coisa. E o pai dele disse assim: Tu não tem ideia para mim, que ajudei a construir o metrô de São Paulo, que fui motorista a vida inteira, como é que eu falo para os meus amigos que o meu filho é professor da USP? E ele falava isso, um senhor devia ter já quase 80 anos na época, chorando. Imagina eu chorando do jeito que eu sou, ouvindo o seu Júlio dizer isso do Alex. Então, assim, não é por acaso que o Alex tem esse vínculo tão forte com meu pai, porque, na verdade, o pai dele me proporcionou um momento histórico na minha vida, nunca vou me esquecer. E essa história do meu pai é verdade. O Alex, o meu pai gosta mais do Alex do que de mim. É sacanagem, claro que não, ele é amigão do Caco também, conhece o Rodrigo, conhece outros aqui, mas o meu pai, cara, ele tá sempre. Eu tô aqui em São Paulo agora, ele só me pergunta, e o Alex? Falasse com o Alex? Quando é que tu vai jantar? Ele só quer saber do Alex, ele não quer saber de mim. Fala, Débora, quer falar? Bem, então, muito obrigada. Eu tenho agora uma pergunta bem pessoal. Queria saber do Lucas. Eu conheci bebê, né? Acompanhei já tem um tempo e queria que você falasse um pouco dele. E Pô, o também, Lucas. Vai lá, vai. não, queria. Fala do Lucas, depois eu pergunto que outra é chata. Não, olha só, o Lucas, tio, o Lucas acabaram de me proporcionar 48 horas atrás, o melhor presente de aniversário da minha vida. A Aline, minha esposa, no dia do meu aniversário, me tava com uma função de uma história de um presente, eu não entendi o que, porque a Aline é daquelas pessoas que ela te compra um presente um mês antes do aniversário e 29 dias antes ela não aguenta te dar o presente. Ela estraga qualquer coisa. Ela é maravilhosa nisso, é que nem eu. Só que é eu, mulher. E ela segurou, tia. Nunca vi ela segurar tanto um presente de aniversário. Aí no dia do meu aniversário de noite, ela me entregou o presente, um impresso, uma passagem da Latam. Ele está vindo me visitar amanhã, ele chega. Ele está vindo aqui passar a Páscoa comigo em São Paulo. Débora, ele tem 16 anos, Sim, é um moço. inacreditavelmente, está no segundo ano do ensino médio. Quando eu me lembro quando começou o computador, a gente falava que tinha Pentium 1, Pentium 2, lembra que a gente falava isso? Cara, o processador do Lucas é muito. Eu não gosto, até ele não vai ver isso aqui, espero eu, então aqui eu não vou ter tanta vergonha de falar, mas o Lucas é assim, ó. Ele tem um processador inacreditável. Ele É é mais rápido que o do Pedrinho. não é mais rápido, cara. Pelo amor de Deus, eu passo vergonha perante ele. Eu não posso. Imagina, Vitor, tu não poder fazer um jogo de brincadeira com teu filho, porque não dá para fazer. Ele vai te ganhar todas as vezes. Um jogo, qualquer jogo que seja de pensar. Ele é Pedrinho, trimedarista de ouro das Olimpíadas da UBMEP, aquela que tem no governo federal. Ele já tem vaga garantida no IPA, se ele quiser, o IPA-TEC, que tem uma graduação. Então, assim, ele intelectualmente é um absurdo, mas ele é um guri sensível, um guri de bom. Então, assim, tem que ver ele de novo. A gente certamente vou propiciar que tu veja ele de novo. Tu não vai reconhecer, porque vai ser um marmanjo, mas ele é uma figuraça, um ótimo guri. Um menino lindo era o Pedrinho em miniatura, né? Então, muito legal. É bem mais bonito e bem mais inteligente do que eu, felizmente. E aí a outra eu queria falar Pedrinho Reitor, né? Assim, um pouco isso. O que que te levou a essa decisão, possivelmente um dos reitores mais jovens do Brasil? E o que que isso também atraiu, né? De inveja, né? Enfim, e de todas essas situações desagradáveis que você colocou, né? Pela sua posição de destaque. E um pouco essa reflexão, sim, sobre o negacionismo e também agora isso
enfim, você está na terra do Trump, daqui a pouco você volta, né? Assim, é meio que isso, assim, Sim. você, né, também vai se deparar possivelmente com situações muito, né, as universidades americanas já estão sofrendo isso. Queria uma reflexão um pouco sobre isso também, sabe? Obrigada. Olha, Débora, primeiro assim, a história do reitor é uma história bárbara, assim, que eu acho muito legal na minha vida, porque ela começa com a pergunta, nós estamos nos aproximando do final, e ela começa com a pergunta do Caco lá atrás. Foi por liderança. A gente tinha um grupo, que eu era o líder do grupo, mas que eu não era o candidato, nunca fui o candidato. E a gente tinha tido uma candidatura anterior, com um colega, o Odir, meu amigo, e o Sapinho, infelizmente falecido, era o candidato a vice. E depois a gente estava, então, se preparando esse grupo, porque a gente via que a universidade tinha que melhorar, o FPEL, e eu, como líder do grupo, estava armando, de uma forma honesta, mas estava armando para que o candidato fosse o Alexandre Gastal, que é um professor do direito, que hoje é desembargador no Rio Grande do Sul. E chegou faltando uma semana para deliberar e ele disse: não vou ser candidato de jeito nenhum. E aí o grupo meio que se. Política, tu sabe como é que é, melhor do que eu, não tem lugar vago. Aí, rapidamente, os outros grupos políticos da universidade notaram aquilo e começaram a querer captar nossas pessoas. E nós tínhamos um grupo político muito forte. E aí, numa reunião, os caras disseram: olha, a verdade é o seguinte: o único elo que nos une é tu. Ou tu vai ser o candidato, ou nós vamos se separar a partir de amanhã. E aí eu acabei virando candidato assim, ganhei a eleição por uma circunstância muito favorável. Eu concorri depois de uma gestão que foi uma gestão muito fraca para a universidade, foi uma gestão que tinha princípios até legais, mas foi uma gestão muito ruim. E eu era muito jovem. Então, no processo eleitoral, era meio covardia, para falar a verdade. Porque quando eu ia falar com os estudantes na sala de aula, eu falava junto com eles. Os estudantes do segundo turno, a diferença que eu fiz no outro candidato foi um absurdo, porque os estudantes se identificavam muito comigo. Então, assim, aí eu fui reitor e eu passei para o outro lado. É muito legal passar para o outro lado. Eu passei para o lado de que eu não tinha que escrever artigo e dizer o que as pessoas tinham que fazer. As pessoas que diziam que me davam recomendação e eu tinha caneta para decidir. Eu decidi muita coisa como reitor que eu me orgulho muito, muito. Eu tenho muito orgulho do meu período como reitor. A corporação universidade, por exemplo, não queria abrir um curso de fisioterapia, que era o curso mais desejado por toda a comunidade da região, e eu disse: vamos abrir contra a corporação universidade e botamos o Caco de coordenador. E na primeira avaliação, o curso tirou nota máxima. É hoje o segundo curso mais concorrido ao FPEL, para te ver como precisava. Então, assim, eu pude tomar decisão, que era uma coisa que eu sempre cobro dos outros, eu pude tomar por um tempo. Então, assim, eu sempre geri a universidade pensando naquela frase lá de trás, que isso é mais fácil ou é certo? Todo o tempo era isso. Eu estou fazendo gestão para quem mais precisa ou para quem mais tem poder de me cobrar? E sempre pensando para quem mais precisa. Então, assim, eu tenho muito, muito, muito orgulho. Débora, tu não imagina, a gente nunca conversou sobre isso com calma, o quanto eu tenho orgulho de ter sido reitor. Quando eu entrei na universidade, tinha 10 alunos de doutorado negros na UFPEL. Por causa de uma política que a gente implementou, tem 80. O quanto isso vai mudar a sociedade daqui a um tempo, precisa de. É um absurdo, porque hoje o menino negro que estuda numa escola em Pelotas diz assim: o FPEL é uma oportunidade para mim, porque tem o fulano. Antes ele não pensava assim. Então, tem muita coisa. A formatura da UFPEL era aquela formatura que só os ricos pagavam, porque começou a virar um negócio. A gente acabou com isso e criou uma formatura institucional, todo mundo se forma igual, com a mesma pompa. Então tem tanta coisa que eu fiz que eu tenho orgulho como reitor, mas agora eu aprendi a lidar com o que vários de vocês lidaram muitas vezes na vida, eu não sabia ainda. Com trairagem, com politicagem, com fazer tudo que é conversa imaginando que alguém está te gravando. É um mundo muito sujo, né? A política universitária é um mundo muito sujo. Mas eu fui bem, fiz sucessor com facilidade. Eu não quis concorrer, mas o sucessor que eu fiz ganhou a eleição com folga. E o nosso grupo político ganhou uma terceira eleição, que é raríssimo acontecer. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse período.
Mas, nesse período, no começo desse período, eu notei alguma coisa que foi depois super importante na minha vida. Que eu estava super preparado, com o que eu tinha aprendido na minha carreira, a lidar com divergência. Eu estava preparado para lidar com divergência. Mas com divergência, assim, o Laércio me diz assim, eu acho que tem que ter bacharelado e licenciatura em educação física. E o Cazuza diz, não, eu acho que não tem que unificar. Divergência de ponto de vista. A Cris diria assim: eu acho que a evidência mostra para mim que emagrecer é melhor fazer atividade aeróbia. E o Rodrigo diz: não, mas agora tem evidência de que treinamento intervalado é melhor. Eu estava pronto para essas discussões, mas eu não estava pronto para alguém me dizer assim: a Terra é plana. Eu não estava pronto para alguém me dizer assim: "Ah, a vacina vai te transformar em jacaré. E esse momento foi muito difícil. E eu acho que esse momento ele é um momento de fracasso. Não sei de quem é essa voz aí que está aparecendo. Esse é um momento geral de fracasso da racionalidade. A gente, todos nós que estamos aqui, sendo mais de um lado A ou do lado B, todos aqui somos racionais. E a gente perdeu a capacidade de chegar nas pessoas porque a gente não está preparado para esse tipo de discussão. Como é que eu faço se alguém me diz numa mesa de bar que a Terra é plana? Normalmente, como é que a gente tem feito até hoje? A gente debocha, a gente agride na resposta e a gente afasta mais ainda a pessoa que, por uma questão de educação ou de bolha ou de tudo, ela efetivamente acredita que a Terra é plana. A gente abandonou. A gente está tratando todo mundo que acredita que a Terra é plana como se eles fossem as pessoas que estão disseminando que a Terra é plana. E não é verdade. A gente perdeu essa parcela da população. E essa parcela da população está nos dizendo, dia após dia, no Brasil, nos Estados Unidos, etc., essa arrogância de vocês está nos afastando cada dia mais. Enquanto a gente não aprender a fazer isso, a gente vai seguir tendo que conviver com eleição de 51 a 49, e não é de 51 a 49 da Dilma com a Aécio. Porque esse 51 a 49 é aceitável para mim. É 51 a 49 do Lula com o Bolsonaro. Então, é esse. A gente não pode aceitar que nos dividam desse jeito. Que nos dividam de outro jeito, mas de um jeito dentro da racionalidade. E eu acho que esse errinho nós temos cometido. E aí eu não vou nem dizer que é um erro do grupo ideológico ao qual eu pertenço. É um erro de todos os grupos, praticamente, do qual eu pertenço, que acreditam na ciência, acreditam na racionalidade. Como é que eu pego a pessoa que me abordava na rua e dizia: eu estou com medo de dar vacina no meu filho, e não trato ela como se ela fosse uma pessoa má? Eu explico para ela. Isso é difícil e a gente está falhando. Em resumo, a gente está falhando. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente não tem uma boa estratégia de comunicação e essas bolhas estão se consolidando aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e a gente não tem uma boa estratégia para, enfim, não tem boas vacinas, né? Para que a gente possa desarmar, né, esse discurso anti-ciência, né? Mas eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como mudar isso, né? Como estabelecer um processo de comunicação que consiga atravessar a nossa bolha, né? E como desmistificar questões tão simples e tão bizarras e que é isso. Elas são tão sem sentido que às vezes nos faltam argumentos para rebater, né? É incrível, mas eu acho que tem uma falha de comunicação imensa, mas eu acho que a gente tem que aprofundar outras coisas, né? Estrutura psicológica e tal. Mas o mundo está totalmente dividido, polarizado, né? E com posições ideológicas muito cristalizadas, né? E um avanço expressivo do conservadorismo e da ultradireita, né? Cazuza, é tu? Tá, antes de
fazer duas questões que eu acho que eu gostaria muito de ouvir o Pedro, voltar um pouco para falar um pouco de vida vivida, né? Em 2007, eu, o Pedro e o Alex, nós fomos ao Simpósio Nordestino de Atividade Física e Saúde em Salvador. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de viver 4 experiências com o Pedro, que a gente quase que se acaba de tanto rir no mesmo evento, e eu queria que ele ou apenas citasse ou comentasse. Um dos nossos maiores e melhores pesquisadores, né, estava no centro, próximo ao mercado lá, central lá de Salvador, e lá ficam umas rezadeiras, umas mães de santos. Eu não sei qual é a melhor denominação para elas. Eu até peço desculpas a elas se eu estiver usando termos equivocados. E eu alertei para ele e para o Alex, cuidado, que elas gostam de ler a mão e depois pede ajuda, não dá bobeira. E quando nós estávamos saindo, eles cheios de sacolas, birimbau, compraram quase que o mercado inteiro. Lá vem essas ditas senhoras, né? E eu, já esperto, já dei um drible aqui, corri e fui para o outro lado da rua para ficar esperando ele. E aí a senhora pega a mão do Pedro e abre a mão para ler, né, não sei se o futuro, o passado, o presente, as linhas de expressão da mão. E eu vendo de longe, uma lendo a mão do Alex e outra lendo a mão do Pedrinho. Aí ela termina a prestação do serviço, o Pedrinho abre a carteira e aí fez o que nunca deve ser feito. A senhora foi lá e sacou R$ 50 da carteira dele em 2007. Aí ele chega perto de mim, bate, tu não sabe do que me aconteceu. A senhora lá me levou R$ 50. Então, esse é o primeiro capítulo. Chega à noite, o Pitanga vai nos levar para jantar e era num restaurante especializado em muquecas, né? Só muqueca, Casa da Muqueca, eu não lembro muito bem. E o Pitanga diz: olha, Que se vocês não muqueca! têm. Que muqueca! Que muqueca. Isso mesmo, Pedro. Não Se tinha vocês não têm batata o hábito frita, de Cazuza? comer. A da batata frita já é outra história em São Paulo, que ele ficou 2 horas na fila, lá no perto do HC em São Paulo. Acabou a batata frita, ele botou a gente para ir para outro restaurante. Volta para a história. Aí Pitanga disse: olha, se vocês não têm o hábito de comer com azeite de dendê, é melhor comer a muqueca tradicional. Ele: que nada! Eu não vim aqui a Salvador para comer muqueca tradicional. Eu quero com azeite de dendê. Tudo bem, só ele comeu com azeite de dendê. O coitado do tiozinho da van, eu acho que ele nunca foi tão xingado em pensamento e em palavras, né? E ele fazia: acelera, motorista, acelera. Eu acho que ele desceu uns 2 quarteirões antes do hotel para poder chegar no banheiro. E a última história, ainda na mesma cidade, no outro dia a gente foi jantar, e o Pedrinho hoje ele se enquadraria muito. Se o Pedrinho daquela época estivesse hoje do mesmo jeito, ele se enquadraria muito bem na nova legislação que não pode usar celular na escola. Ele andava com BlackBerry, ele não desgrudava. E ele deu uma bobeira e eu peguei o BlackBerry dele. Olha, ele ficou enlouquecido, ameaçou, disse que ia rasgar o meu RG e tudo mais. A última história eu só posso contar 1% da parte, ainda no evento de Salvador. Eu troquei o meu quarto com ele por uma necessidade. E até hoje ele me deixou uma conta para pagar de coisas que ele consumiu que não tem a ver com os procedimentos regulares. Então, essas são uma das mais de 20 milhões de histórias que eu agradeço ao Pedro por ter me convidado a participar junto com ele. E agora, depois o Pedrinho quiser comentar, mas agora uma pergunta agora é um pouco séria, séria no sentido de ver o Pedro, o que é que ele pensa sobre. Pedro, há muitos anos atrás, não sei se você, e junto com o Matias, escreveu sobre que chegou a hora de promoção de saúde, de atividade física na escola. Então, é emblemático, né? Nós somos uma das grandes potências em pesquisa em atividade física e saúde, já gera um paradoxo que a gente não tem conseguido transferir, se comunicar, engajar, mobilizar as pessoas, gestores e fazedores de políticas em torno dessa produção,
convertendo isso em benefícios para a população, mas também queria te ouvir um pouco sobre como o Pedro olha o cenário da educação física escolar, tendo em vista que se a gente se transformou, a potência que se transformou na área da atividade física e saúde, por que ainda estamos tão frágeis, né? Estamos tão frágeis com a educação física escolar. Será que o Brasil deu um pouco as costas, sobretudo dentro da pós-graduação e os grupos de pesquisa, em produzir evidências e fortalecer a educação física escolar? E como é que você vê essas questões? E ainda dentro da mesma pergunta, como o Pedro vê esse distanciamento que a gente tem observado das pessoas na busca da pós-graduação? Não é só um fenômeno na nossa área, em todas as áreas, né? O que está acontecendo que cada vez mais as pessoas não buscam, não querem esse tipo de carreira? Onde é que estamos errando com tudo isso aí? Onde é que não estamos sendo tão atrativos? E, por fim, eu acho que não volto mais a questão nenhuma, meu querido, é te dizer assim, obrigado por, desde 2004, no Simpósio Nordestino de Atividade Física e Saúde em Recife, depois um convívio belíssimo, né, em seguida, em João Pessoa, quando fizemos o Simpósio Nordestino, e decidimos fazer a sociedade, aí era até um gancho na pergunta da Cris, né? Quando se quer fazer e tem coragem, não precisa pensar muito, né? A gente tomando banho de mar, diz, pronto, é isso que a gente quer, vamos criar a sociedade, e a coisa foi, né? Talvez sirva de estímulo de exemplo. Então, muito obrigado por esse convívio, ter participado desses momentos, ter convivido com a sua família, com seus pais, com o Lucas, né? Tenho tantas lembranças boas de estar lá no quarto dele, olhando lá para o fundo do mar e conversando sobre tubarões, e tem tubarão, não tem tubarão na Praia de Boa Viagem. Foram momentos muito prazerosos que guardo no fundo do meu coração até hoje, e também quero lhe agradecer pelo carinho que você tem pela minha família. Muito obrigado, meu querido. Então, não vou fazer uma resposta tão longa quanto a tua pergunta, senão vou ficar vai passar do tempo. Não, olha só, Cazuza, eu acho o seguinte, eu acho que a educação física escolar, ela não pertence a ninguém, e qualquer tema que não pertence a ninguém, ele é deixado de lado. Eu e o Laércio já conversamos sobre isso uns anos atrás. A educação física brasileira, ela cada vez mais cresce e se enfraquece. As áreas crescem, criam as suas gavetinhas e não tem nenhum lugar no Brasil onde se discuta a educação física. Tem nenhum evento que a gente vá junto. A gente deveria aprender com a medicina. Só para citar uma área. A medicina é uma área que, apesar das suas diferenças, sabe, quando a pauta envolve a medicina como um todo, eles sabem se mobilizar. A enfermagem, maravilhosa nisso. Fisioterapia, melhor que nós nisso. A educação física é um horror. A educação física não tem nenhum lugar em que a gente se una, nem que seja para dizer, estão acabando com a educação física na escola. Nós podemos nisso concordar e agir juntos para evitar? Não. As pessoas têm mais brigas internas do que se preocupam com as coisas externas. Eu sempre digo isso. As pessoas da educação física são mais inimigas das outras áreas da educação física do que das outras grandes áreas. E aí não tem como avançar mesmo. Não tem nenhum congresso. A gente não tem nenhum congresso que a gente vá junto. Não existe mais. O Vitor estava lá na Gênesis, o Laércio também do CBCE. O CBCE foi criado um pouco para fazer esse papel, mas não faz. Eu fiz uma análise um tempo atrás dos pesquisadores bolsistas de produtividade da área, 10 a 20% vão no evento do CBCE. O evento do CBCE hoje não faz mais esse papel e não tem nenhum evento que faça. Então a gente não tem um lugar em que a gente discuta a educação física. E se tu não tem uma massa crítica que seja capaz de fazer mobilização, etc., é cada vez mais fácil nos desvalorizar, nos enfraquecer. Meu exemplo é sempre o mesmo. A nossa área brigou tanto internamente, se devia chamar de a educação física era para ser para aptidão física, para a cultura corporal do movimento, para o esporte ou qualquer coisa, que a gente achou que só essa discussão ia resolver o problema, não resolveu nada. Hoje não tem cultura corporal do movimento, não tem aptidão, não tem esporte, nem tem aula de educação física em um monte de lugar do Brasil. Esse enfraquecimento nosso como área, ele é muito parecido
com o que estão tentando fazer com a área de atividade física, com essa falsa dicotomia com as práticas corporais. Espero que a gente seja forte o suficiente para aprender com a lição que a educação física viveu, para a gente não deixar isso acontecer com uma área tão bem consolidada e tão forte como a atividade física. É isso. Vai, Caco. Muito bom. Muito bom, gente. Bah, excelente. Eu estou aqui feliz da vida. Como, embora não seja a minha função, mas como o horário se aproxima do final, Pedrinho, a gente teria tantas coisas para contar, né, que precisaria fazer um outro encontro desse para se poder pontuar algumas coisas. Mas tem uns detalhes que eu faço questão de deixar aqui registrado, ah, pela importância que esse programa, que essa gravação, que esse quadro todo contigo está tendo. Primeiro, o início disso tudo, né? Tu fazendo lá o teu doutorado no início e nós nos reunindo, eu, tu, Felipe, e mais alguns colegas que eu não me lembro O agora também, Mário. o Mário Renato, nos reunindo na casa do Mário para produzir, para escrever artigo e fazer análises. E nós saíamos dessa nossa reunião, né? Quatro, eu era o mais velho, o resto eram quatro guri, e a gente saía para ir jantar no Vesúvio, um restaurante italiano aqui em Pelotas que nós adorava ia lá jantar no Vesúvio. E no Vesúvio também se discutiu e se elaborou muitas coisas, inclusive o início do GEAF, Grupo de Estudo em Epidemiologia da Atividade Física, que aceitem e, por favor, entendam, talvez tenha sido um dos grupos bastante importantes para epidemiologia da atividade física. Nós conseguimos organizar congressos regionais de atividade física brasileiro e organizamos um mundial de atividade física no Rio de Janeiro, né? Então, o IUGF nasceu dessa nossa mesa de conversa, né? Lá do início onde nós ia para o Vesúvio. Eu no início falei do Pedrinho agregador, né, e que liderava. E eu quero voltar nesse ponto para comentar, né, o Pedrinho também que deu oportunidade para muita gente, né? Congresso Nordestino de Atividade Física e Saúde em João Pessoa. Eu fazia o meu mestrado e o Pedrinho me disse: Vamos a João Pessoa. Eu disse: Não, não posso, Pedrinho, não tem como. Vai sair caro, hotel, nada. Ele disse: Não, 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 tu vai e vai ficar no mesmo apartamento que eu vou ficar, tu fica comigo lá. Ele disse: Eu falo com o Cazuza. Eu disse: Não, que nada, cara, falta de dinheiro, tudo, os caras organizando, eu vou ir ficar no apartamento. Não, vai ficar, eu vou falar com o Cazuza. Falou com o Cazuza, eu fui, conheci o Cazuza, conheci todo esse grupo, o Rodrigo, toda a gente. Hoje são pessoas muito importantes para mim, né? E a partir disso também se conseguiu construir muita coisa, muita amizade, enfim, é assunto para outras histórias. E não só isso, Pedrinho. O Pedrinho, junto com o Rodrigo e o professor Marcos, me permitam lembrar isso, particularmente para mim, oportunizou a minha ida para os Estados Unidos para trabalhar com o nosso querido Bill Cole, que também já não está mais conosco, né? Foi o Pedrinho, o Rodrigo, que me possibilitaram isso. E não contente, ainda possibilita isso através de seus projetos para várias outras pessoas, né? Gregory, Alain, Rafael Tacitano, de Recife, que hoje também está nos Estados Unidos, e tantos outros. E agora ele nos inicia lá no início, né, nos inicia no início, lá no início dessa entrevista, falando do novo projeto da Illinois com o Brasil, abrindo mais 350 vagas de oportunidades para doutorado sanduíche fora do país. O Pedrinho tem uma capacidade de trabalho que todos vocês conhecem, mas que eu consegui ver isso desde pequeno, desde jovem. Ele consegue trabalhar com 5, 6, 7, 10 pessoas ao mesmo tempo, com temas diferentes, e dar conta de tudo isso, né? E isso sempre me chamou muito a atenção e eu sempre falei isso para ele, né? E ele me escutava, às vezes dava risada, assim como muitas vezes durante a pandemia, né, durante toda aquela crise, eu dizia para ele: Pedrinho, te acalma, Pedrinho, te acalma, Pedrinho. Mas aí não dava mais tempo. O Pedrinho já tinha atingido a sua maturidade, né, e muitas vezes os conselhos que a gente dava, ele ouvia, mas dizia assim: não, a minha posição hoje é muito firme, eu tenho que seguir adiante.
e deixava todos nós muito preocupados. Nós que morávamos aqui perto, tenho certeza, ele sabe disso, a gente sofria junto. Então, Pedrinho, segue em frente. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu irmão. Só eu e o Caco, em 30 segundos eu vou contar uma coisa, Laércio. Eu e o Caco temos um sonho, tá? A gente tem um sonho de que um dia nós vamos brigar numa rodoviária, se cagar a pau, de atirar lixeira na cabeça um do outro. A gente sempre teve essa ideia. A gente é amigo, mas a gente vai ter que fazer essa briga um dia, né, Caco? Então, Isso nunca já vai fica. acontecer, né? Mas isso Nós vamos ter é que um arranjar um jeito de fazer. folclore. É Esse um folclore. é o mesmo folclore que caçar tubarão em Boa E, Viagem. boa, mas aí o Cazuza nos ajuda. Não, olha só, o Laércio me pediu aqui no privado para para fazer o encerramento, porque eu tenho que sair daqui a 5 minutos. Mas eu queria dizer assim para vocês, foi uma experiência maravilhosa para mim. Foi uma situação completamente atípica. Várias vezes eu ficava com os olhos cheios de lágrimas, vocês viram. Eu não consigo esconder essa parte. Todos vocês aqui fazem parte da minha trajetória, vocês são importantes. Eu vi o Carlos Alex daqui, que foi meu aluno. O Carlos Alex mereceria uma conversa separada só sobre a minha decisão de orientar ele. Ele sabe desse assunto. Ele está ali quietinho na dele, não falou nada, não participou, mas ele sempre teve essa conexão com o Laércio. Eu acho que, assim, foi um momento importante para mim, até para fazer um pouco de reflexão, falar algumas coisas que nem sempre eu tenho oportunidade de falar, o que eu penso para o futuro da área, mas especialmente agradecer todas as coisas que aconteceram ao longo da minha trajetória, elas moldam aonde a gente está, o que a gente consegue. Do pior sorvete do mundo que eu e o Vitor tivemos que provar na Finlândia, dos tubarões em Boa Viagem, eu e o Rodrigo na operação do Brazilian Team na Colômbia, o Todinho do Cazuza, a Débora e eu tantas vezes a Débora me deixando participar de decisões super importantes que não cabiam a mim, mas ela pelo menos me deixava, Pedrinho, o que tu acha? E, pô, tu te sentiu ouvido, assim, naquele começo de vida, assim. Muitas vezes, quando eu ouvia as pessoas, quando eu era reitor, eu pensava nisso, pô, se a pessoa que estava lá no ministério me ouvia, por que eu não vou ouvir? Às vezes a melhor ideia vem daí, né? A Cris, que, pô, mas foi se tornando uma parceirona minha nos últimos tempos e passou junto comigo pelo perrengue da coisa do guia, assim, várias vezes teve conversa privada comigo, parecida com essas tuas, cara. Pô, Pedrinho, tu tá exagerando nisso. A Cris nunca teve vergonha de me dizer, eu gosto da Cris nisso. Ela sempre foi alguém de puxar. Obviamente, né, Laércio, te agradecer, tu e o Bacari, por terem proporcionado essa oportunidade aí da gente fazer essa conversa e que vai ficar aí registrada. Vocês todos fazem muita parte da minha trajetória, da minha vida e certamente muitos, se a minha voz é ouvida hoje, muito é por causa de vocês. Então, eu sei que a minha voz hoje ela tem bastante eco, mas é porque vocês me ajudaram muito e nós todos nos ajudamos a chegar aqui. Então, obrigado de verdade, obrigado pela oportunidade. Foi um segundo maravilhoso presente de aniversário. Nunca vou me esquecer meu aniversário de 45 anos. 45 ao quadrado é 2025. Isso quem me ensinou foi o Lucas. É raríssimo na nossa vida a gente ter um aniversário que é a tua idade multiplicada ao quadrado é o ano. Raramente isso acontece. O Lucas faz uns 20, não sei, uns 20 é burrice, porque ele tem 16. Faz uns 10 anos que ele notou que isso ia acontecer comigo em 2025. Ele está super empolgado com esse meu aniversário em 2025. Obrigado, gente. Laércio, obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês mesmo.